Eu sei exatamente como é querer ser aquela pessoa que devora livros, mas acaba sempre perdendo o foco na terceira página ou trocando o livro pelo celular. Muita gente acha que não gosta de ler, quando na verdade só não aprendeu a construir o hábito da forma correta. Hoje eu vou te mostrar que a leitura não precisa ser um peso ou uma obrigação. Vou te ensinar como eu saí da estagnação para uma rotina onde os livros são os meus maiores mentores. Se você quer começar a ler, mas não sabe por onde começar, este vídeo é o seu ponto de partida. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas para quem quer iniciar o hábito da leitura, mas está com dificuldades de conseguir manter esse hábito na sua vida. Por muito tempo eu quis adquirir esse hábito da leitura, que eu sei que é um hábito muito importante, é um hábito que agrega muito conhecimento para a gente de forma muito rápida e barata também. Só que eu nunca conseguia manter esse hábito por muito tempo. Eu começava a ler, lia 1, 2 semanas, e depois pegava, parava. Eu comecei no mês passado com um método de leitura que tem me ajudado muito, me ajudado a manter a constância. Eu estou vendo prazer também em ler. Eu acho que é a parte fundamental. Quando a gente gosta das coisas, a gente tem mais prazer em fazer. E eu gostaria de compartilhar todas essas dicas aqui com vocês hoje. Espero que o vídeo ajude e fiquem até o final para conferir tudo. No desenvolvimento pessoal, a leitura é o atalho mais barato e eficiente para a gente adquirir conhecimento. Quando você lê um livro, você está acessando anos de experiência em poucas horas. Mas, antes de começarmos, a gente precisa quebrar uma crença. Você não precisa começar a ler clássicos difíceis ou livros gigantescos, com 500, 1000 páginas. O hábito da leitura não se constrói pelo número de páginas que você lê, mas sim pela constância que você consegue manter. Ler 5 minutos por dia é muito melhor do que você ler 2 horas somente uma vez no mês. Usando uma lógica de treino e de academia, a construção do hábito da leitura é como se a gente estivesse construindo um músculo na academia. Quando a gente começa a treinar com cargas leves, e fazendo muitas repetições, até o corpo acostumar e conseguir fortalecer aquele músculo. Com a leitura, é a mesma lógica, a gente tem que fazer um pouquinho todos os dias, para a gente ir fortalecendo o nosso músculo e ir pegando o hábito para aquilo se tornar constante na nossa vida. Aqui vão algumas dicas práticas que mudaram a minha forma de enxergar a leitura e esse hábito na minha vida. Primeiro ponto, mais importante de tudo, escolha o que você gosta de ler, não o que é importante. Não escolha algo só porque está em alta, está na mídia, ou porque todo mundo fala que você tem que aprender. Escolha o que você gosta, o que te interessa. Quando você começa a ler algo que te interessa, um assunto que chama a sua atenção, é muito mais fácil de você manter e você conseguir construir o hábito da leitura, do que se você pegar um livro de um assunto que você detesta para começar a ler. Você não vai conseguir criar um hábito lendo uma coisa que você não gosta. Isso é um fato. O erro fatal das pessoas é começar a ler algo só porque todos estão lendo. No final de janeiro, uma amiga me indicou um livro de romance para eu poder ler. Só que eu achei o livro muito chato. A história não me prendeu. Ficar insistindo numa coisa que não está me prendendo, eu acabei deixando de ler. Quando eu decidi que eu queria voltar a ler, que é um hábito que eu quero muito ter na minha vida, eu comecei a ler esse livro aqui, O Código da Inteligência, do Augusto Cury. E livros nesse formato, nesse estilo, assim, de desenvolvimento pessoal, de inteligência, são coisas que me chamam muita atenção. São assuntos que me prendem. Quando for escolher o livro para você começar o hábito da leitura, escolha um assunto que você goste. Ah, uma dica extra dentro dessa dica. Se você ler um pouco do livro, por exemplo, você leu 30, 40, 50 páginas, mas você não se identificou com o gênero do livro, você não se identificou com a história, você viu que aquilo ali não faz sentido para você, não precisa ficar preocupado. Ah, mas eu vou abandonar o livro no meio do caminho, comecei e não terminei. Não se preocupe com isso. Sinta-se à vontade para poder deixar o livro de lado. Você não é obrigado a terminar um livro só porque você começou. Principalmente se é um livro que não te chama atenção, principalmente se é um livro que não vai agregar nada para você. Dica 2. Crie um gatilho ambiental. O que é isso? Deixe o seu ambiente propício para você ler o livro. O meu livro, por exemplo, eu gosto de deixar ou aqui na minha mesa de trabalho, ou no braço do sofá, ou na cabeceira da minha cama, porque geralmente são os locais que eu leio. Então, quando tá ali visual para você, é muito mais fácil, porque você já vai bater o olho no livro e vai lembrar.
preciso ler. Deixe o seu ambiente de uma forma propícia para você conseguir executar aquele hábito. Se você deixar o livro guardado numa gaveta, ou guardado num armário, ou num lugar pouco visível, você vai acabar se esquecendo de ler. Uma outra mini dica: faça hábitos conjugados. Se você quer ler pela manhã, por exemplo, deixe o seu livro perto da sua mesa de café da manhã. Porque você já acorda, toma o seu café da manhã, já pega o livro e lê. Você emenda um hábito que você já tem com outro hábito que você quer construir. Isso facilita muito a aquisição do novo hábito. Terceira dica: a regra das 2 páginas. Não se comprometa a ler um capítulo inteiro por vez. Leia pelo menos 2 páginas. É melhor você ler 2 páginas do que você não ler nenhuma página. Como é uma meta tão pequenininha, o seu cérebro pensa: ah, não, mas isso é rapidinho de fazer. Em menos de 5 minutos você pega e você lê 2 páginas do livro. É muito melhor você colocar uma meta pequena para você cumprir todos os dias e você construir a constância do hábito, do que se você quiser colocar uma meta muito grande e aquilo ali vai acabar te atrapalhando e você não vai conseguir cumprir aquilo que você se comprometeu a cumprir. Na minha organização, eu gosto de ler um capítulo por dia. Só que nem sempre eu estou com saco, estou afim e estou com tempo de ler um capítulo por dia. E para eu não perder o hábito que eu estou criando, para eu não perder a constância, eu tenho lido pelo menos 2 páginas. Porque é melhor ler 2 páginas do que eu ficar esperando o momento perfeito para ler um capítulo inteiro e provavelmente esse momento perfeito não vai acontecer. E lendo de 2 em 2, uma hora eu vou acabar de ler o livro. Então, isso que é o mais importante. Dica 4. Carregue sempre um livro com você. Troque o tempo do celular, o tempo de ficar rolando o feed à toa, pela leitura. Sabe, quando você está na fila do banco ou está na espera de um médico? Então, nesse momento, abra o seu livro ou até mesmo leia no celular, né? A gente tem apps hoje em dia que tem livro. Também é possível baixar livros em PDF na internet. Esses pequenos minutos somam horas no final do seu mês. Dica 5. Marque sempre as partes importantes do seu livro. Antigamente, eu tinha medo de ficar marcando os livros. Eu não gostava, porque vai estragar, e porque vai ficar feio o livro. Só que isso aqui não é um objeto decorativo. Algo que eu estou utilizando para poder aprender. E qual a melhor forma de aprender? É marcar, escrever, é você colar post-it, fazer mini resumos. Essas são as melhores formas de aprender. Agora, eu sempre marco os livros por dentro, sempre marco as partes importantes, partes que eu consigo aplicar na minha vida, partes que me chamaram a atenção. Então, eu gosto sempre de marcar o livro. Então, é o combinho que eu sempre uso, né? O livro, mais um marca-texto. E agora, o tópico mais importante do vídeo: como absorver todo o conhecimento que a gente está adquirindo na leitura. Porque não adianta nada você ler livros nesse estilo, né? Que vão te ensinar alguma coisa, vão trazer conhecimento para a sua vida. Eu tenho uma dica muito legal que eu gosto de fazer. Eu pego todos esses pontos que eu marquei no livro e eu passo para o Notion. Eu criei uma página onde eu estou registrando todas as minhas leituras e eu quero sempre deixar registrado dessa forma, porque quando eu quiser consultar esse livro, me lembrar dos conceitos dele novamente, eu vou ali e leio diretamente o resumo. Eu não preciso ler o livro todo novamente. Para quem busca o desenvolvimento pessoal, ler é apenas metade do trabalho. A outra metade é processar tudo que você leu. Eu não leio apenas com os olhos. Eu leio sempre com o marca-texto na mão, para marcar todas as partes mais importantes. Se uma frase tocou no meu coração, eu deixo marcado. Se eu tive alguma ideia, algum insight diferente lendo o livro, eu gosto de anotar no Notion ou no bloco de notas do celular. Depois, eu reúno todas essas informações que eu anotei com as partes mais importantes do livro e levo tudo para o meu Notion. Tudo que aquele livro me trouxe de interessante, todos os conhecimentos que eu consegui adquirir com aquele livro, e isso transforma a leitura de passiva a uma leitura ativa e você consegue adquirir os conhecimentos que estão ali naquele livro. Não se preocupe em ler rápido, se preocupe em ler bem. Mesmo que você tenha que voltar no parágrafo, no capítulo, de novo, para você entender e compreender aquilo que você acabou de ler, volte. Não adianta nada você ler um livro correndo se você não absorver nenhum dos conhecimentos que estavam ali. Você leu e você só perdeu tempo. Começar um novo hábito é um ato de carinho com você. Cada página que você lê, que você vira, é uma nova perspectiva que você ganha sobre a vida. Não se cobre perfeição. Se cobre apenas de ler. Faça o seu melhor todos os dias. Se o seu melhor hoje é ler 2 páginas, leia 2 páginas. Se o seu melhor é ler um capítulo inteiro, leia um capítulo inteiro. O importante é ler e criar a constância desse hábito na sua vida. E eu te prometo uma coisa: com o passar do tempo, você não vai mais conseguir imaginar a sua vida
sem esse momento de pausa e aprendizado. E você que quer começar a ler agora, me conte aqui embaixo qual livro você vai ler primeiro. Aproveite e me deixe recomendações aqui de livros que você leu, que te ajudou no seu processo de desenvolvimento pessoal, que te ajudou nessa construção da sua melhor versão. Eu estou atrás de novas sugestões de livros também para poder ler. Já tenho uma listagem com alguns livros que eu quero ler, mas estou em busca de novas recomendações. Então, se você puder falar aqui nos comentários quais os seus livros preferidos, os livros que te trouxeram os melhores ensinamentos, ou até mesmo um choque de realidade que fez você mudar a sua perspectiva, eu vou adorar ler os comentários de vocês. E se você sente que esse tom de leveza, de aprendizado, de desenvolvimento pessoal faz sentido para esse momento de vida que você está agora, eu te convido a se inscrever aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade. Deixe seu like, vamos transformar cada vez mais a nossa realidade. Vamos evoluir para nos tornarmos uma pessoa melhor. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito se você ficou até aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!